Bom, gente, começando a nossa revisão aula sobre o sistema respiratório, eu vou começar a falar para vocês sobre a anatomia e a fisiologia de cada órgão que compõe o sistema respiratório, começando pelo nariz e pelas fossas nasais. O nariz ele é formado por uma parte óssea, que são os ossos nasais, e uma parte de cartilagem. Quando a gente adentra o orifício nasal, a gente tem as fossas nasais, que aqui a gente está vendo, por exemplo, o lado direito e o lado esquerdo igual, divididos pelo septo nasal. Na próxima figura eu vou mostrar o septo para vocês. O nariz e as fossas nasais, eles têm funções muito importantes de filtragem do ar que entra através dos pelos ou vibriças nasais, pode ser chamado de vibriça se uma prova quiser dificultar. Então, quando eu perguntei para vocês lá no Instagram, eu fiz algumas perguntas para saber em que nível vocês estavam. Vocês ficaram na dúvida se fazia filtração ou não. Faz sim, lógico que não é uma filtração perfeita, mas faz sim. Tanto é que vocês cutucam, tira a meleca do nariz, não tira? Isso daí é tudo partículas que ficam presas e solidificam dentro das fossas nasais. Então há sim uma filtração. Do mesmo jeito, dentro das fossas nasais a gente tem partes ósseas que são revestidas por mucosa, que são as conchas nasais, que elas são responsáveis por fazer um turbilhonamento, fazem tipo uma caverninha aqui embaixo delas, fazem o turbilhonamento do ar. O ar chega aqui, ele dá uma turbilhonada e depois ele segue. Por quê? Assim eu aumento a área de contato dele com essa mucosa que é toda vascularizada, que troca calor com o ar, aquecendo o ar. E aqui dentro também tem umidade, então o ar é aquecido e umidificado antes dele passar para as vias aéreas inferiores. Então, quando ele chega, ele é filtrado, turbilhona aqui, é aquecido e umidificado para depois seguir. Além de que outras funções do sistema respiratório é o olfato, eu vou falar para vocês sobre isso lá na frente, além da respiração, claro, e recepção e eliminação de secreções dos seios paranasais e dos ductos lacrimонasais. O que significa isso? Nos ossos do crânio, alguns ossos da face, eles têm esses espaços, têm buracos que deixam o crânio mais leve. E esses buracos são chamados de seios. Aqui a gente tem o seio frontal. Quem já teve sinusite sabe o que é isso. Essa inflamação da mucosa que reveste esses seios, esses buracos, gerando dor e gerando inflamação e muco também, presença de muco. E é através das fossas nasais que a gente drena as secreções dos seios. E também as secreções do ducto lacrimonasal, onde a lágrima lubrifica o olho e quando a gente chora, vocês podem perceber, quando a gente chora o nariz escorre, é porque é através das fossas nasais que tem o ducto drena para cá e aí o nariz escorre. Então também uma função do sistema respiratório é drenagem desses locais. E aí eu perguntei para vocês lá no Instagram, o ar que respiramos chega aos pulmões? A resposta é úmido, quente e filtrado. Muita gente ficou nessa dúvida do filtrado e não filtrado, porque talvez ficou descrente do nosso sistema. A nossa anatomia, o nosso corpo humano é perfeito. Então não fiquem desconfiados. É filtrado sim. Por isso que é importante respirar pelo nariz. Pessoas que têm respiração bucal, o ar chega com muito menos qualidade no pulmão. Faça o teste aí. Eu falo para vocês, a anatomia é bom que você pode testar. Respira pelo nariz, respira pela boca. Pela boca o ar chega frio, você sente que o ar chega frio, mais seco. Então, o ar chega aos pulmões respirando pelo nariz, né? Úmido, quente, filtrado. Aí, continuando na nossa anatomia, que o septo nasal que eu falei que ia mostrar para vocês, a faringe é aquele órgão comum ao aparelho respiratório e digestório que vai cair como pegadinha em qualquer prova. Isso aí cai sempre, gente. E eu já falei para vocês, pegadinha é clichê. Clichê não pode cair, gente. É tipo assim, nossa, que besta. Vai cobrar faringe e laringe. Nossa, que idiota. Não vou cair. Por quê? É pegadinha. Pegadinha é clichê. Vejam. A faringe é comum ao sistema digestório
e o sistema respiratório. Faringe, F vem antes do L. Ela vem antes da laringe. Não caiam mais nisso, não confundam mais. A laringe, que é a continuação da faringe, ela protege as vias respiratórias durante a deglutição pela epiglote. A epiglote é essa cartilagem aqui, ó, que quando você se alimenta, o bolo alimentar passa, fecha a cartilagem, protegendo a laringe para não entrar comida no pulmão. Por isso que quando você fala e come ao mesmo tempo, você come falando, você pode causar uma obstrução das vias aéreas. Pode gerar até parada respiratória por obstrução. E aí, por isso que é importante você comer, se alimentar com atenção. Porque quando o bolo passa aqui, ó, o esôfago é esse canalzinho fechadinho aqui, ó, ele é colabado, ele só se abre quando passa a comida. Quando a comida vem, fecha a epiglote, que fecha a laringe, protegendo a laringe, passando até o esôfago aqui atrás. A laringe, ela é um tubo cartilaginoso, com alguns músculozinhos também, mas ela é principalmente formada de cartilagem. E outra função dela é a fonação, que é sinônimo de fala, porque é nela que ficam as cordas vocais, que é esse cortezinho que parece um cortezinho, são as cordas vocais, e quando eu olho aqui por dentro, eu vejo as nossas cordas vocais. Eu perguntei para vocês lá no Instagram, também é função do sistema respiratório. Aí eu acabei de falar para vocês que é a fonação, que é sinônimo de fala. Quem marcou pronação não sabe o que é pronação, porque pronação é o movimento de punho, que vocês vão ter que fazer a barra em pronação, barra pronada. Então vão lá olhar direitinho o que é pronação e supinação, que não tem nada a ver com o sistema respiratório, é movimento de punho. Digestão não é função do sistema respiratório. E gustação ficou na dúvida também para vocês, e eu vou explicar para vocês a diferença de gustação e olfato. Quando eu perguntei isso, alguém veio me falar: ah, mas quando você está gripado, com o nariz entupido, você não sente o gosto das coisas. Aí eu corrijo vocês, o gosto vocês sentem. Gosto é doce, salgado, amargo, azedo. E gosto a gente sente na língua, através dos receptores de língua. Você pode estar com o nariz trancado, você sente que a comida é doce, salgada, azeda. Você não consegue perceber qual comida que é, porque o olfato é responsável por identificar os alimentos, identificar se aquele azedo é de laranja ou se é de limão. Você sente que é azedo e através do olfato você percebe, é limão, é vinagre, entendeu? Então, quando você está com o nariz trancado, você sente gosto, você não sente olfato, porque o olfato é através dos receptores olfatórios, do bulbo olfatório dentro da cavidade nasal. E aí, esse estímulo vai ser levado lá para o cérebro, que vai ser identificado como, é limão. Entenderam a diferença? Então, a resposta aqui é fonação, porque através da laringe a gente tem as cordas vocais e a gente fala. Quando o ar passa, ele vibra as cordas vocais, a gente fala. E gustação tem a ver com língua. E aí, continuando a nossa anatomia. Depois da laringe, a gente tem a traqueia, que ela é formada por cartilagem e atrás dela, e aqui é como se eu tivesse cortado, tirado uma parte da parede dela, tem uma parte de músculo. E aí a traqueia, ela é dividida aqui, onde a divisão dela se chama carina, com C, não com K, carina. Aqui na carina ela é dividida em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Os brônquios são divididos em bronquíolos, aliás, antes, brônquios lobares, brônquio segmentar e depois em bronquíolos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, olha quanta divisão tem. Vocês não precisam saber disso tudo, vocês precisam saber que traqueia, brônquios principais, brônquios e bronquíolos, ele vai se dividindo nas suas ramificações. Também tem parte, os bronquíolos têm parte de cartilagem, mas isso é só curiosidade para vocês também. E depois dos bronquíolos, tá vendo? Vem se ramificando
depois dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares, que é onde realmente acontecem as trocas gasosas dentro do pulmão. E veja a relação dos alvéolos com os vasos do pulmão. Então, o sistema respiratório está intrinsecamente ligado ao sistema circulatório, porque é através deles, os alvéolos pulmonares, que o sangue vem aqui cheio de gás carbônico, deixa o gás carbônico, troca e pega o oxigênio, gerando o sangue oxigenado. E aí eu perguntei para vocês, o processo de troca gasosa nos alvéolos se chama hematose. É isso que se chama o processo de você trocar gás carbônico por oxigênio. Por que não é troca gasosa? Troca gasosa é muito geral. Quando eu estou falando do que acontece nos alvéolos, é hematose. Por que não é oxigenação? Porque a hematose contempla oxigenação e também você oxigenar o sangue e você tirar o gás carbônico do sangue. Então não é só oxigenação. Eu também tenho que trocar por gás carbônico. E a hematoaeração é pegadinha para vocês, mas o nome correto é hematose. A hematose é isso aqui que eu falei para vocês que acontece aqui. O sangue chega cheio de CO2 produzido no corpo e ele chega aos alvéolos e através de que a pressão parcial do gás carbônico no sangue é maior do que a que tem aqui fora na atmosfera. O gás, eu vou reforçar isso para vocês, ele vai de um lugar que tem maior pressão para menor pressão. Então a gente produz muito CO2 e aqui tem maior pressão. Quando ele chega nos alvéolos, eu elimino o CO2. E como no sangue eu tenho menor pressão parcial de oxigênio do que eu tenho aqui fora tem muito oxigênio, muito mais oxigênio que no sangue, ele vem aqui de fora dos pulmões, do ar que eu inspiro, e nos alvéolos ele entra na corrente sanguínea. E assim é o contrário, nos tecidos eu coloco oxigênio, que aqui tem menos oxigênio, então aqui tem mais, vai para o menos, e aqui tem mais CO2, vai para o menos, e assim vai. E aqui ainda, para a gente completar sobre a hematose, lembrando vocês que o oxigênio, o O2, é transportado no sangue através da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento que fica dentro da hemácia, e aí ela transporta 4 moléculas de oxigênio, principalmente, né, o oxigênio é transportado no sangue principalmente pela hemoglobina. E o CO2 é transportado no sangue, uma parte pela carbohemoglobina, na hemoglobina também, mas a grande parte dele passa pela hemoglobina e ela pela hemácia, e o CO2 é muito facilmente dissolvido em água, gerando gás carbônico. E lembra que eu falei para vocês que ácido carbônico, mas o ácido carbônico é um ácido muito fraco, ele se dissolve facilmente. E na hemoglobina, na hemácia, a gente tem uma enzima que transforma esse H2CO3 aqui em bicarbonato e é por onde e elimina ele no plasma, que é por onde ele é mais transportado. Então, oxigênio transportado na hemoglobina dentro da hemácia e CO2 transportado como HCO3, como bicarbonato dissolvido no plasma. Então, o bicarbonato dissolvido, o CO2 dissolvido no plasma como bicarbonato vem aqui, ele é liberado depois novamente para CO2, eliminado, e o oxigênio entra aqui, gruda na hemácia, na hemoglobina e continua a ser transportado. Continuando a nossa anatomia, os pulmões, aí sim os pulmões. A gente tem 2 pulmões, um direito e um esquerdo. O pulmão direito é maior do que o esquerdo, porque o esquerdo está em contato mais próximo do coração, e por isso que o pulmão direito ele tem 3 lobos, que são 3 divisões, lobo superior, médio e inferior, e o esquerdo tem só 2. E aqui a gente tem o lugar onde fica o coração em contato com o pulmão esquerdo. E aí percebam uma coisa, aquilo que eu falei para vocês na aula de anatomia básica. O tórax é aquilo que está dentro da caixa torácica, acima do diafragma. Essa marcaçãozinha aqui é o diafragma. E entre os 2 pulmões, tudo que fica entre os 2 pulmões é chamado de mediastino.
tá? Caso a prova queira te cobrar isso. Além disso, os pulmões são revestidos de pleuras. Como o coração é revestido do pericárdio, os pulmões são revestidos de pleuras, que são membranas, como se fossem membranas que protegem o pulmão. Ela tem várias funções, evitam colabamento e também elas, nos movimentos inspiratórios, quando você puxa a pleura, você puxa o pulmão, e eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Mas vocês têm que saber que ele é revestido pelos pulmões, pelas pleuras. E aí eu perguntei para vocês, no pulmão, expulsamos 1 e absorvemos 2. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, prestem atenção nas alternativas. Teve gente que foi correndo, marcou a alternativa, não viu que era CO aqui, ou não sabia ou não viu. Eu quero acreditar que vocês não viram, porque vocês passam correndo nas alternativas, eu vejo isso direto. Presta atenção. Expulsamos CO2, gás carbônico, e absorvemos oxigênio. Para pensar, eu preciso de oxigênio para viver, então eu preciso absorver oxigênio. CO2 eu expulso, eu jogo para fora. CO eu não expulso, a gente não produz monóxido de carbono. O problema do nosso monóxido de carbono é quando a gente inspira ele, quando a gente absorve ele gruda na hemoglobina e ele não deixa a hemoglobina soltar o oxigênio. Por isso aí você apaga, desmaia e morre, porque tem oxigênio, mas ele não consegue soltar para o seu tecido, então é como se você não tivesse oxigênio. O problema do CO, do monóxido, é quando você inspira ele. A moto passando, os aviões aqui passando, mas é assim, gente, caseiro, mas vamos lá. E, para terminar, o diafragma. O diafragma é esse músculo aqui, ó. A gente vê em partes porque ele tá embaixo aqui. É como se fosse uma cúpula, tá vendo? A gente chama de cúpula diafragmática. Como se fosse uma tenda que separa o tórax do abdômen. E esse músculo é extremamente importante, é o músculo mais importante da inspiração e da expiração. E eu vou explicar para vocês lá na frente. Aqui é como se eu tivesse cortado no corte transversal, lembra da aula de anatomia básica? E eu tô olhando de dentro, eu tirei o coração daqui, tá vendo? E eu tô olhando aqui, olha como o diafragma, ele fecha a cavidade torácica, como se fosse uma tendazinha mesmo. E aí, perguntei para vocês lá, não faz parte do sistema respiratório, não faz parte. Aí, quando fala de anatomia, vocês vão cair na pegadinha. Laringe, faringe, ai meu Deus, qual delas não faz parte? As duas fazem parte do sistema respiratório. A laringe não faz parte do sistema digestório. Gente, para e pensa. Com calma, às vezes vocês são muito afobados. Calma. Essa vai ser a pegadinha. Faringe, laringe com sistema respiratório e digestório. Então, estuda direitinho e para e pensa na prova. Nariz faz parte do sistema respiratório, faringe faz, laringe faz, o esôfago é do digestório. Se eu colocasse língua aqui, tinha gente que ia confundir. Eu não coloquei aqui para não dar o que falar também. Língua não faz parte do sistema respiratório. Você pode respirar pela boca, mas a boca não é essencialmente uma parte do sistema respiratório. Aí pegadinha, não pode cair em pegadinha, pegadinha clichê. Eu vou repetir isso sempre para vocês. E aí eu deixei um textinho para vocês, porque a gente vai começar a falar da fisiologia da respiração. Depois vocês leem isso daqui com calma, mas eu vou explicar para vocês. E a nossa referência é a Anatomia Orientada para a Clínica, que eu já falei para vocês que é um livro muito bom, mas a gente usa na medicina, vocês podem olhar, ficar meio doido, é muita coisa. Então eu trago para vocês o que é mais importante aqui. E aí eu quero fazer uma pausa para física e vocês já vão começar a chorar. Ah, Aline, mas é física, é biologia. Calma. Para de chorar, engole o choro, eu vou explicar. Quero lembrar para vocês sobre a lei geral dos gases, para vocês poderem entender a parte mais difícil da fisiologia do sistema respiratório que vocês erraram pra caramba. A lei geral dos gases é o Piviti-Povotor, não sei se vocês já ouviram falar, que você, aqui no meu bisuzinho, no meu post-itzinho, eu só quero que vocês prestem atenção nisso daqui, ó, quando a transformação é isotérmica. Porque considerando que o ar é o mesmo
tem a mesma temperatura aqui fora e até dentro dos pulmões, apesar de que ele é aquecido, né? Vamos considerar uma transformação isotérmica. E que o importante para a gente é que pressão vezes volume é constante. E aí, considerando que um gás se movimenta sempre de onde tem maior pressão para menor pressão parcial para menor pressão parcial desse gás, e considerando a lei geral dos gases, em que pressão vezes volume é constante numa transformação isotérmica, a gente tem que, se eu aumento o volume de um recipiente, eu diminuo a pressão dentro dele. E se um gás se movimenta de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, o movimento vai ser, se eu aumentar o volume da caixa torácica, eu diminuo a pressão dentro dela e o ar vem aqui de fora para dentro do pulmão. Então, o que acontece primeiro? Eu aumento o volume da caixa torácica, a pressão dentro do pulmão cai e aí sim o ar entra. E eu perguntei isso para vocês e a maioria das pessoas marcou que o ar entra e depois o tórax aumenta. Veja, isso é o senso comum, é coisa de quem não estudou e agora vocês estão estudando. É uma coisa muito rápida, quase que imediata, mas primeiro o tórax aumenta. Por quê? Ó, a pegadinha. O pessoal caiu muito nisso aqui. Por quê? Primeiro, o cérebro vai mandar um estímulo para você respirar. E aí os músculos da caixa torácica vão puxar a caixa torácica, os ossos, aumentando o diâmetro da caixa torácica. O diafragma vai se contrair na inspiração. O diafragma, o movimento dele de contração é para baixo, ele vai se contrair, vai aumentar esse espaço aqui. Tá vendo? Ele tá aqui em cima, ele abaixa, aumentando esse espaço. E a caixa torácica aumenta em volume. Quando ela aumenta em volume, ela puxa os pulmões e diminui a pressão dentro dele. Aí sim o ar entra. Mas é uma coisa muito rápida, então às vezes você acha que é o contrário, você acha que o pulmão aumenta do ar estar entrando. Ao contrário, o ar entra porque o pulmão está aumentando. Entenderam? E na expiração é o contrário. Como o pulmão é uma estrutura elástica, a inspiração ela é ativa, mas a expiração é passiva. Quando você inspira, o ar entra e depois, através da elasticidade do pulmão, ele volta ao seu tamanho normal, o diafragma relaxa subindo e o ar é expirado. Entenderam? Porque aí você aumenta a pressão aqui dentro e aqui fora a pressão está menor. Então vai da maior pressão para menor pressão. Estudem bem essa parte daqui. Tem uns errinhos de português aqui nessa figura, mas vamos desconsiderar. Então, na expiração, e aí outra coisa, vão ver questão de sistema respiratório, presta atenção, lê direitinho, expiração, não bate o olho, inspiração já vai respondendo, calma. Então, na expiração, como eu falei, o diafragma relaxa, porque a contração dele é para descer e o relaxamento dele é para subir. Na dúvida, repito para vocês, a anatomia é ótimo, dá para colar na prova. Respira na hora da prova. Enfia os dedos embaixo das suas costelas e percebe, inspira e percebe o diafragma descendo. Expira e percebe o diafragma subindo. E aí eu vou falar um pouquinho do controle nervoso da respiração, lembrando a vocês que o sistema nervoso, vou fazer essa revisão para vocês lá na frente, é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é o encéfalo, que engloba o cérebro, o cerebelo e o tronco, e a medula espinal também faz parte do sistema nervoso central, que é a medula. O sistema nervoso periférico são os nervos que saem do sistema nervoso central. E aí eu perguntei para vocês, o centro de controle da respiração fica no... Presta atenção aqui, porque eu postei uma questão para vocês aí da IDECAN no final, e
achei que ela não estava muito correta, mas cobrou dessa maneira, então prestem atenção nisso. Quando ele fala controle da respiração, ele está falando de controle automático. Você não pensa para respirar normalmente. Quando você pensa para respirar, o controle é córtex cerebral, beleza. Mas quando ele te perguntar em questão, ele está falando do automatismo, do movimento automático. No geral, você não pensa, você respira sem pensar. E uma curiosidade aqui, tanto é que você até tem um controle do córtex cerebral quando você pensa para respirar. Ah, vou respirar mais forte, mais fraco. Mas se vocês fizerem o teste, quando você prende a respiração conscientemente, eu vou prender a respiração. O córtex cerebral está pensando, está controlando. Só que chega um momento que o bulbo, que é a nossa resposta, que é onde fica o controle respiratório do sistema nervoso central, ele fala mais alto. Então você pode segurar sua respiração, mas é até um certo limite. Quando o corpo percebe que você segurar a respiração está te causando mal, o bulbo toma a frente e você volta a respirar. Você não consegue causar sua asfixia só parando de respirar, pensando nisso. Ah, vou parar de respirar. Porque o bulbo chega uma hora que ele toma a frente e ele passa à frente do córtex cerebral nesse sentido. Nesse caso que eu tô falando para vocês. De resto, o centro de controle é o bulbo, que fica no tronco. No tronco formado por bulbo, mesencéfalo e ponte. Eu vi provas também cobrarem ponte e bulbo. Então, a princípio, se eu for escolher centro de controle de respiração, bulbo. Aí, na questão lá da IDECAN, tá bulbo e medula espinal. Porque eu acho que ele está considerando os nervos que saem da medula espinal que vão lá controlar o pulmão e o diafragma. Então ele colocou bulbo e medula espinal. Mas se você tiver que escolher, é bulbo primeiro, tá? O bulbo é essa estrutura aqui do tronco, ó. Eu tenho cérebro, encéfalo e suturo. Tenho cérebro, cerebelo e o tronco, que é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo, essa parte mais para baixo. O bulbo, ele continua com a medula espinal. Então, pode ser isso também que a IDECAN cobrou lá na questão dela. E se ele quiser, a banca quiser te sacanear, fazer uma pegadinha, uma coisa assim, ele vai chamar o bulbo de medula oblongata, que é um nome também dele. Não está mais sendo usado, mas se a banca quiser sacanear. E aí eu deixo essa figurinha, que é para vocês ficarem desesperados, quando bater aquele desespero, nossa, mas é muito nome, muita coisa, Aline, é muito difícil. Pois é, sempre pode piorar, lei de Murphy, então uma coisa pode ficar ruim, ela pode sempre piorar. E aí vocês olham essa figurinha e falam, meu Deus, ainda bem que eu não faço medicina, né? E o que eu quero que vocês percebam aqui é que a gente tem que ter um mecanismo de perceber se a gente precisa de mais respiração ou menos, de mais oxigênio ou menos oxigênio, não precisa? Do mesmo jeito que a gente tem o sistema nervoso central para mandar você respirar, alguma coisa tem que avisar ele que você tá bem ou que você não tá bem, certo? Que é a parte sensitiva do nosso controle respiratório. E isso é feito, entre outras formas, pelo seio carotídeo, que é uma dilatação na artéria carótida, tá vendo? E por receptores também no arco da aorta. E aí o que acontece? Quando o sangue passa por esses locais, esses receptores percebem, opa, tô precisando de mais oxigênio, ou não, preciso de menos. No caso, tem muito CO2, tem pouco oxigênio. E aí ele vai avisar o cérebro. Alguma coisa tem que avisar esse cérebro, não é? Ou seja, se ele percebe que tem pouco oxigênio, caramba, eu preciso respirar mais. Ele vai lá, avisa o cérebro, o bulbo, que vai falar para você, aumenta a frequência respiratória. Então, se cai a pressão parcial de oxigênio, quando ele passa por essas estruturas, elas percebem, opa, preciso respirar mais. Manda lá para o bulbo avisa, aumenta a frequência respiratória. E aí, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai comandar esses movimentos? Através do sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem da medula. E aí, a gente vai ver na aula de sistema nervoso que o periférico é dividido em simpático e parasimpático.
O simpático faz broncodilatação, ou seja, vai lá no pulmão e fala: dilata esses brônquios aí, que eu preciso passar mais ar. E o parasimpático faz o contrário. Não, constringe esses brônquios, porque por algum outro motivo eu preciso de menos. E aqui não se confundam. Esse slide aqui de uma aula da UFF, da Federal Fluminense, falando do controle químico da respiração. Quando eu falo para vocês que ele manda aumentar a frequência respiratória, ele manda aumentar a frequência respiratória, depois vocês olham isso aqui direitinho, através dos nervos que vão para os músculos, tanto os intercostais que ficam entre as costelas, que vão puxar as costelas uma para as outras, vão puxar essa caixa torácica para frente, e tanto o nervo frênico que vai para o diafragma, que vai fazer esse diafragma contrair e abaixar. E esse é o movimento que eu falei para vocês de inspiração. Só que quando eu quero aumentar a frequência respiratória, ele vai fazer isso mais vezes por minuto. E aí o sistema periférico, que é o visceral, isso aqui tudo é periférico também, só que é para músculo. E o periférico visceral, que é o simpático e o parasimpático, vão fazer broncodilatação ou broncoconstrição, beleza? Aí funciona assim. A hemoglobina com oxigênio, com pouco oxigênio, passou pelo arco da aorta ou pelo seio carotídeo, e aí ele vai ver, opa, preciso de mais oxigênio. Ele vai avisar o bulbo, que é o centro respiratório, que vai agir lá nos nervos, olha esse emaranhado aqui de nervos, que vai agir nos nervos simpáticos e parasimpáticos, que vai fazer, e também nos nervos que vão para o diafragma, que vão fazer você respirar com maior frequência, que é o aumento da frequência respiratória, mais vezes por minuto, porque eu preciso de mais oxigênio chegando nesse pulmão. E aí eu deixei para vocês as questõezinhas que a gente responde lá no Instagram, responde e comenta. Percebam, tudo que eu ensinei para vocês agora, a aula foi meio longa, mas cobre tudo que está previsto nesse concurso do Corpo de Bombeiros, que vai vir aí, do Espírito Santo, e responde tudo que está aqui nessa questão da IDECAM. E aí eu procurei algumas outras questões também para vocês, até de outras bancas ou outros concursos, mas o mesmo nível médio, para vocês verem as pegadinhas que eu falo para vocês, depois vocês respondam. Para vocês verem que é clichê, as pegadinhas sempre vai cair. Faringe tem funções, sempre vai cair, clichê. E as fontes utilizadas que eu deixei aqui para vocês.